Já se perguntou por que, depois de experiências dolorosas, a pessoa que te feriu parece seguir em frente sem o menor peso, enquanto você fica imerso na dor, na indignação e no silêncio que machuca? É uma questão intrigante, quase uma anomalia na forma como as relações humanas se desenvolvem. Mas e se houvesse uma maneira de inverter esse jogo, de fazer com que o arrependimento alheio se tornasse um fardo, sem que você precise mover um dedo sequer ou proferir uma única palavra de reprovação? A verdade é que a dor do remorso, aquela que brota na mente de quem agiu de forma desrespeitosa, tem um peso muito maior do que qualquer tipo de vingança, explícita ou confronto verbal. É sobre essa dinâmica que vamos nos aprofundar, revelando um caminho que os grandes mestres do estoicismo já dominavam para lidar com qualquer tipo de desafio emocional. É comum se sentir preso no ciclo da dor e da indignação, enquanto a pessoa que te feriu parece continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Essa discrepância é uma fonte de grande angústia, alimentando a sensação de injustiça. Você observa a facilidade com que o outro se desvincula da situação, enquanto a ferida permanece aberta em você, um eco constante do que foi vivido. Essa disparidade gera um sentimento de impotência, como se o equilíbrio tivesse sido quebrado e a balança pendesse apenas para o lado da sua aflição. A mente busca uma razão, um fechamento, mas encontra apenas o vácuo deixado pela indiferença alheia. É nesse espaço de incerteza e mágoa que muitas vezes surge um desejo profundo de que o outro sinta, de alguma forma, o que você sentiu. Dentro de nós, muitas vezes pulsa uma vontade quase incontrolável de provar o próprio valor e de fazer a pessoa que causou a dor entender, de uma vez por todas, o que ela de fato perdeu. Esse anseio por reconhecimento e por uma reparação simbólica é uma reação humana natural diante do desrespeito. Queremos que o outro perceba a importância que tínhamos e o erro cometido. A fantasia de ver essa pessoa que te subestimou, que te tratou como descartável, finalmente compreendendo a dimensão da sua perda, é um cenário que muitas vezes ocupa nossos pensamentos. É um desejo por justiça, por uma validação que de alguma forma cure a ferida aberta. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. E se eu te dissesse que existe uma forma de atingir esse objetivo sem a necessidade de gritar, discutir ou implorar por qualquer tipo de reconhecimento? A ideia é que a pessoa comece a perceber, sozinha e em seu próprio silêncio, que perdeu algo que nunca mais encontrará. Isso significa que não é preciso mover um único dedo para que o processo de arrependimento se inicie no outro. É uma estratégia que se baseia na sutileza e na inteligência emocional, utilizando a ausência e a transformação pessoal como ferramentas. O objetivo não é o confronto direto, mas a criação de um cenário onde a reflexão e o remorso brotam de forma natural na mente de quem causou o dano. A dor do arrependimento, meu amigo, possui um peso e uma intensidade que superam qualquer forma de vingança, explícita ou retaliação. Isso porque o remorso opera internamente, corroendo a pessoa de dentro para fora. Enquanto a vingança tradicional pode oferecer um alívio momentâneo, o arrependimento silencioso se instala como uma ferida que não cicatriza, persistindo na mente e no coração. Hoje você vai descobrir como provocar exatamente esse efeito, de um modo elegante, ponderado e incrivelmente eficaz. O caminho que será traçado não busca o confronto infantil, mas sim a construção de um valor pessoal tão grande que a única resposta possível para quem te perdeu seja o afogamento no próprio remorso. Você já parou para pensar por que quem te feriu age como se tivesse vencido?
Existe uma razão bastante clara para essa percepção, e ela pode ser um tanto desconfortável, mas é profundamente real. Na maioria das vezes, essa sensação de triunfo para o outro nasce do seu silêncio, especialmente quando ele vem acompanhado de dor e feridas expostas. Quando você se afasta demonstrando mágoa, a pessoa que causou o dano interpreta isso como uma espécie de controle sobre você. É um jogo psicológico sutil, onde cada sinal de que você ficou abalado é visto como uma vitória pessoal, solidificando a ideia de que eu estava certo, eu sou mais importante. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para virar o jogo de forma elegante e poderosa, pois o estoicismo nos ensina que a verdadeira força reside na nossa interpretação das coisas, não nas coisas em si. Quem te feriu muitas vezes acredita que venceu porque você, sem perceber, entregou essa vitória de bandeja. Isso acontece quando o silêncio, embora seja um afastamento físico, é acompanhado de dor e mágoa visíveis. Essa pessoa interpreta seu silêncio como uma rendição, como se tivesse algum tipo de controle sobre você. Essa percepção é crucial, pois alimenta o ego de quem causou o dano, fazendo-o sentir que sua ação teve o impacto desejado. É um equívoco perigoso, pois a suposta vitória alheia é construída sobre a base da sua própria dor exposta. Quando você se afasta, mas deixa claro que está despedaçado, sua dor se torna combustível para a sensação de poder do outro. Cada demonstração de tristeza, cada sinal de que você ficou abalado, é encarado como uma espécie de vitória pessoal por parte de quem te desrespeitou. Na mente dessa pessoa, é como se ela pensasse: eu realmente tinha razão, eu sou mais importante, eu decido quem vale ou não. Esse é o erro que a maioria comete: afastar-se com o peito aberto, sangrando, cheio de feridas visíveis. É isso que o outro percebe e utiliza para reforçar sua própria percepção de superioridade. Para quem te feriu, a sua tristeza e o seu abalo são vistos como uma espécie de triunfo. É como se cada lágrima, cada sinal de mágoa, confirmasse a importância que essa pessoa acredita ter. Essa tendência humana de se sentir superior quando percebe que tem o poder de machucar alguém é uma realidade. Se você permite que essa percepção continue, a pessoa que te desrespeitou jamais sentirá um pingo de arrependimento. Pelo contrário, pensará que tomou a decisão correta ao te desconsiderar. O detalhe que muitos não percebem é que a vitória para quem feriu foi entregue inconscientemente por você. Seja por mensagens não respondidas, pela tentativa de buscar explicações, ou pelos sinais que você deixou em seu comportamento. Tudo isso se torna combustível para essa pessoa se sentir em uma posição superior. Epicteto já ensinava que não são as coisas que nos ferem, mas sim a opinião que formamos sobre elas. Enquanto sua opinião interna for de dor e indignação, quem te feriu continuará acreditando que tem controle sobre você. O segredo, portanto, é mudar essa opinião interna para recuperar o seu poder. Existe um erro que, infelizmente, quase todas as pessoas cometem após serem feridas, e que não só as faz parecer frágeis, mas também alimenta diretamente o ego de quem causou o dano. Esse engano tem um nome claro: tentar provar seu valor para quem já te desvalorizou. É aquele impulso quase automático de querer mostrar o quanto você é incrível, o quanto a outra pessoa errou e o quanto você não merecia ser tratado daquela forma. Contudo, o que essa atitude gera é exatamente o oposto do que se espera. Quanto mais você se esforça para provar que vale a pena, mais transmite a mensagem de que está desesperado por reconhecimento. Na mente de quem te feriu, a interpretação é: olha só, ainda corre atrás, ainda precisa da minha validação. E isso, acredite, faz com que essa pessoa se sinta no controle absoluto da situação. É um aspecto cruel, mas é assim que o jogo psicológico das relações humanas funciona. Após ser ferido, é quase um reflexo querer provar seu valor. Esse impulso natural de querer mostrar que você é mais do que a desvalorização que recebeu é uma armadilha sutil. A intenção é boa: reafirmar sua dignidade e mostrar que a outra pessoa cometeu um erro grave ao te desconsiderar. No entanto, essa atitude, ao invés de elevar sua imagem, pode acabar te colocando em uma posição de desvantagem.
A armadilha reside no fato de que, ao tentar provar, você indiretamente valida a necessidade da aprovação alheia. O esforço para provar seu valor gera um efeito contrário ao desejado. Você acaba transmitindo a mensagem de que está desesperado por reconhecimento. Essa percepção faz com que quem te feriu se sinta no controle, alimentando a ideia de que você ainda busca a validação dela. É uma dinâmica onde a tentativa de se reafirmar é interpretada como fraqueza, um pedido silencioso por atenção que apenas reforça o ego de quem te machucou. O resultado é que, ao invés de diminuir a pessoa que te feriu, você acaba aumentando a percepção de poder dela sobre você. A pior parte é que essa tentativa de provar valor nem sempre se manifesta de forma explícita. Muitas vezes, ela se esconde em atitudes sutis, como uma postagem indireta nas redes sociais, uma curtida estratégica ou até mesmo aquele famoso sumiço, esperando que a pessoa venha atrás. Tudo isso é percebido pelo outro lado, e o que quem te feriu entende é que você ainda está ali, na palma da mão dela. A interpretação é clara. Olha só, ainda corre atrás, ainda precisa da minha validação. Essa percepção de controle é o que mantém a pessoa que causou a dor em uma posição de suposta vitória. Os sinais da tentativa de provar valor podem ser muito sutis, mas são percebidos por quem te feriu. Ações como acompanhar redes sociais, stalkear discretamente ou dar aquele confere para ver se a pessoa sentiu sua falta não são interpretadas como um afastamento, mas sim como uma demonstração de que você ainda está emocionalmente conectado e buscando uma reação. Isso não gera arrependimento no outro, mas sim alívio, pois ele sente que, mesmo distante, ainda tem você na mão. Marco Aurélio já dizia que a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. A sua missão, a partir de agora, não é provar seu valor, mas simplesmente se tornar tão grande e centrado que quem te perdeu olhe e se questione. O que foi que eu fiz? Se você compreendeu que tentar provar algo para quem te feriu apenas te diminui, então chegou o momento de assimilar uma das artes mais silenciosas e devastadoras que existem. Um princípio que os grandes mestres do estoicismo já utilizavam há milhares de anos para dominar qualquer situação, provocação ou traição. É uma estratégia infinitamente mais eficaz do que a reação impulsiva. Hoje, você vai descobrir como virar o jogo, aprendendo a fazer com que quem te feriu carregue o peso do arrependimento, talvez pelo resto da vida. No entanto, é fundamental entender que este não é um caminho para quem busca vingança barata, discussões superficiais ou confrontos imaturos. Este é um percurso para quem deseja se tornar tão valioso, tão raro e absolutamente inalcançável, que a única reação possível para quem te perdeu seja um mergulho silencioso no próprio remorso. Os grandes mestres do estoicismo, como Epicteto e Marco Aurélio, já dominavam a arte de lidar com provocações e traições há milhares de anos. A sabedoria estoica nos ensina que a forma como reagimos aos eventos externos está sob nosso controle. E é nessa reação que reside nossa verdadeira força. Ao invés de nos deixarmos levar pela raiva ou pelo desejo de retaliação, o estoicismo propõe um caminho de autoobservação e domínio das emoções. Essa perspectiva permite uma abordagem mais inteligente e eficaz diante de quem nos feriu, transformando a adversidade em uma oportunidade para o crescimento pessoal. Marco Aurélio, uma das maiores referências do estoicismo, dizia que a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Isso significa que a verdadeira retaliação não está em revidar na mesma moeda, mas em elevar-se acima da mesquinhez e do desrespeito. A vingança estoica não busca o confronto, mas a transformação interior. Ao invés de se diminuir ao nível de quem te causou dor, você se foca em se tornar uma pessoa melhor, mais forte e mais íntegra. Essa atitude desarma o agressor, pois ele não encontra a reação esperada e a sua indiferença genuína se torna a maior das punições. A partir de agora, sua missão não é provar seu valor para quem te desrespeitou. Essa é uma batalha perdida que só alimenta o ego do outro. O verdadeiro objetivo é simplesmente se tornar alguém tão grande, tão centrado e tão elevado
que quem te perdeu olhe para você e pense: o que foi que eu fiz? A elevação pessoal é o caminho para provocar o arrependimento genuíno, pois ela demonstra que sua vida não depende da validação de ninguém. Essa transformação acontece de dentro para fora, manifestando-se em suas atitudes e em sua postura diante do mundo. Tentar provar seu valor, justificar-se ou implorar por reconhecimento apenas alimenta o ego de quem te feriu. Quanto mais você se explica, mais pequeno parece aos olhos de quem te desrespeitou. Esse é o erro mais comum que quase todo mundo comete depois de ser ferido. A tentativa de provar seu valor, muitas vezes, é percebida como desespero por validação, fazendo com que o outro se sinta no controle absoluto da situação. O entendimento crucial é que o verdadeiro poder reside em sua capacidade de não reagir e de focar na sua própria evolução. Existe um tipo de silêncio que não tem nenhuma relação com fuga, fraqueza ou indiferença forçada. É um silêncio que, de modo lento e implacável, destrói o ego de quem te subestimou. E o motivo para isso é que ele não vem acompanhado de tristeza ou dor. Em vez disso, ele é carregado de presença, de força e de uma ausência que fala mais alto do que qualquer palavra. O ponto fundamental a se entender é que o ser humano só sente falta daquilo que realmente percebe como valioso. Se você se afasta, mas continua enviando sinais de que está mal, de que sente falta ou de que está esperando algo, essa estratégia não funciona. Mas quando você de fato se afasta, com uma energia de quem simplesmente não se importa mais, algo começa a mudar. Uma inquietação se instala no outro lado e quem antes te julgava pequeno começa a se questionar. Por que não reage? Por que não corre atrás? Por que está tão quieto? É nesse instante que o desconforto aumenta, pois a pessoa percebe, mesmo que de forma inconsciente, que perdeu algo que estava muito além do que ela imaginava. O silêncio que estamos descrevendo é muito mais do que a mera ausência de palavras. Não se trata de uma fuga covarde, nem de uma demonstração de fraqueza, e muito menos de uma indiferença que é forçada ou fingida. Este é um silêncio ativo, uma escolha consciente de não reagir da maneira esperada por quem te feriu. Ele é uma expressão de força interior, de autodomínio e de uma tranquilidade que não pode ser abalada. Não há nele qualquer resquício de vitimização ou desespero, mas sim uma calma poderosa que desarma as expectativas do outro. É um silêncio que comunica maturidade e uma superação real. Este tipo específico de silêncio possui o poder de destruir, de forma lenta e implacável, o ego de quem te subestimou. Isso ocorre porque ele não oferece o que o agressor espera: a sua reação, a sua dor, a sua busca por validação. Ao se deparar com um silêncio que não é de mágoa, mas de uma ausência plena de significado, a pessoa que te feriu perde o controle da narrativa. Sua arrogância é minada pela falta de um ponto de apoio, de um sinal de que suas ações ainda têm o poder de te atingir. O silêncio, nesse contexto, torna-se um espelho que reflete de volta ao outro a sua própria insignificância. O segredo é que esse silêncio não vem acompanhado de tristeza ou dor. Pelo contrário, ele é carregado de presença, de força, de uma quietude que grita mais alto do que qualquer palavra. A ausência aqui não é um vazio, mas uma presença fortalecida em si mesma. É a manifestação de alguém que se recompôs, que se tornou autossuficiente e que não depende mais da atenção ou da reação do outro. Essa ausência poderosa é o que realmente provoca uma inquietação profunda, pois ela demonstra uma liberdade que a pessoa que feriu não esperava encontrar. Você precisa entender que o ser humano só sente falta daquilo que percebe como valioso. Se você se afasta, mas continua dando sinais de que está mal, que sente falta, que está esperando algo, essa estratégia não funciona. A pessoa não sentirá sua falta se ainda perceber que tem algum tipo de influência sobre você. Mas quando você desaparece de verdade, com uma energia de quem simplesmente não se importa mais, algo crucial muda. Uma inquietação surge no outro lado, e quem antes te julgava pequeno começa a se perguntar por que você não reage, por que não corre atrás, por que está tão quieto. É nesse momento que o desconforto aumenta, porque a pessoa percebe, mesmo que inconscientemente, que perdeu algo que estava muito além do que ela imaginava.
O silêncio bem aplicado, na verdade, não é um sinal de fraqueza, mas um grito ensurdecedor. Ele não implora por explicações, não busca respostas e muito menos suplica por reconhecimento. Ele simplesmente existe. E na existência desse silêncio, a pessoa que te feriu começa a enfrentar uma batalha interna, onde as certezas se dissipam e restam apenas dúvidas. Você sabe o que o ser humano mais teme? O desconhecido. A incerteza da sua ausência, quando carregada de força, inicia uma sequência de pensamentos na mente do outro. Perguntas como: será que encontrou alguém melhor? Ou será que percebeu o que merece mais? Ou ainda, será que enfim acordou e percebeu o quanto é valioso? Tornam-se picadas lentas que machucam muito mais do que qualquer discussão, qualquer revanche ou qualquer indireta. E é justamente agora que se inicia um dos movimentos mais poderosos que alguém pode fazer na vida de quem te feriu. Simplesmente desaparecer da existência dessa pessoa. Mas existe uma forma correta de fazer isso, e é exatamente o que vamos explorar. Quando o seu silêncio é genuíno e carregado de uma energia de quem não se importa mais, uma profunda inquietação começa a se manifestar no outro lado. A pessoa que antes te julgava pequeno e sob seu controle passa a se questionar. Ela não entende por que você não reage, por que não corre atrás, por que se mantém tão quieto. Essa perturbação interna é o início do desconforto, pois o cenário esperado de uma pessoa abalada e em busca de validação não se concretiza. É a ausência da reação previsível que desencadeia a primeira faísca de questionamento no agressor. À medida que a inquietação cresce, a pessoa que te feriu começa a perceber, mesmo que de forma inconsciente, que perdeu algo que estava muito além do que ela imaginava. Esse vazio que surge não dá trégua. É uma percepção crescente de que sua ausência é significativa e que o que foi descartado tinha um valor que não era reconhecido anteriormente. Não é uma perda material ou superficial, mas a perda de uma conexão, de uma presença que, agora que se foi, revela sua verdadeira dimensão e importância. O silêncio bem aplicado é, na verdade, um grito ensurdecedor. Ele não precisa pedir explicações, nem buscar respostas, e muito menos suplicar por reconhecimento. Ele simplesmente existe em sua plenitude, emanando uma força que palavras não conseguiriam transmitir. Esse silêncio é poderoso porque não valida a necessidade de uma interação ou de uma retribuição. Ele se basta, e é essa autossuficiência que ressoa mais alto do que qualquer argumento ou lamento. É uma declaração de independência emocional que desconcerta o outro. Na existência desse silêncio inabalável, quem te feriu começa a travar uma batalha interna, onde não existem mais certezas, apenas dúvidas e incertezas. O ser humano, por natureza, teme o desconhecido. Sua ausência, quando carregada de força, começa a provocar uma sequência de pensamentos no outro lado. Será que você encontrou alguém melhor? Será que percebeu o que merece mais? Será que enfim acordou e percebeu o quanto é valioso? Cada uma dessas perguntas se transforma em uma picada lenta, que machuca muito mais do que qualquer discussão, qualquer revanche ou qualquer indireta. É a mente do outro se auto-sabotando na ausência de suas reações esperadas. Simplesmente desaparecer da vida de quem não te merece não é um mero sumiço, um bloqueio ou uma forma simples de evitar a pessoa. Isso é pouco, é o básico, é previsível. Desaparecer de verdade vai muito além. Significa que você retira não só a sua presença física, mas também sua energia, seu olhar, sua atenção, absolutamente tudo que um dia você entregou. E acredite, essa ausência pesa. O erro comum é achar que se afastar fisicamente já resolve. Contudo, no fundo, a pessoa continua acompanhando redes sociais, stalking, dando aquele famoso confere para saber se o outro percebeu sua falta. Isso não é sumir, é se esconder olhando pela fresta da porta. E quem age assim não provoca arrependimento, provoca alívio, pois quem te feriu sente que, mesmo longe, ainda tem você na palma da mão. Desaparecer da vida de quem não te merece não é um ato de simples afastamento físico. Não se trata apenas de bloquear ou evitar a pessoa. É um movimento mais profundo e abrangente.
Significa remover não só sua presença física, mas também sua energia, seu olhar e toda a atenção que você dedicou um dia. Essa ausência completa é o que realmente pesa, pois ela cria um vazio que não é facilmente preenchido pela outra parte. É uma retirada total de investimento emocional e mental. O equívoco de muitas pessoas é acreditar que o afastamento físico é suficiente para resolver a situação. No entanto, elas continuam, mesmo que inconscientemente, mantendo uma conexão. Isso se manifesta em ações como acompanhar as redes sociais do outro, stalkear ou verificar se a pessoa percebeu sua ausência. Essa atitude, na verdade, não é um desaparecimento genuíno. É como se esconder e espiar pela fresta da porta. Essa vigilância sutil envia uma mensagem de que você ainda está ligado e que a pessoa ainda ocupa seus pensamentos. Há uma grande diferença entre desaparecer com dignidade e se esconder enquanto observa o outro. Quando você se esconde e ainda acompanha a vida de quem te feriu, essa pessoa não sente arrependimento, sente alívio. Ela percebe que, mesmo distante, ainda tem algum tipo de controle sobre você, pois você ainda está investindo tempo e energia em monitorá-la. O verdadeiro desaparecimento, por outro lado, é um ato de dignidade e autossuficiência, onde o foco se volta inteiramente para a sua própria vida. Desaparecer de verdade é quando você se afasta da vida da pessoa e, crucialmente, da sua própria dependência por ela. Não há mais busca, curiosidade ou desejo de saber o que o outro está fazendo. Seu foco se desloca completamente para sua própria existência, para seu crescimento e para seu desenvolvimento pessoal. Essa ausência genuína e focada em si mesmo provoca um desconforto tão significativo no outro que nenhuma discussão ou confronto conseguiria gerar. É um movimento de empoderamento que, de forma silenciosa, transforma a dinâmica da relação. É nesse ponto que algo curioso acontece. Enquanto você se reconstrói, cresce e evolui, a pessoa que te feriu começa aos poucos a perceber que aquele vazio que se formou não será preenchido tão cedo. Ela tentará substituir, buscará distrações e até tentará ignorar, mas nada funciona. Isso acontece porque sua ausência não foi um jogo ou um teatrinho. Foi algo real e profundo. E aquilo que é real deixa uma marca para sempre. Nesse momento, a ficha começa a cair. A pessoa percebe que perdeu não apenas alguém que a valorizava, mas algo que talvez nunca mais encontre. Alguém que era disposto, presente e que entregava mais do que recebia. E sabe qual é a parte mais cruel para ela? É perceber que isso se foi e não vai retornar mais. É por essa razão que, muitas vezes, sua ausência tem um valor muito maior do que qualquer tipo de vingança explícita. E se você pensa que isso já é forte, espere até entender o verdadeiro motivo pelo qual essa ausência é tão devastadora. Enquanto você direciona sua energia para se reconstruir, crescer e evoluir, quem te feriu começa a sentir um desconforto crescente. Sua transformação pessoal e o foco em si mesmo criam um contraste marcante com a imagem anterior, de alguém abalado ou dependente. Essa mudança, que não exige demonstração ou explicação, gera uma inquietude no outro, pois ele percebe que você está prosperando independentemente da sua presença. É a sua ascensão que silenciosamente inicia o processo de questionamento no agressor. A pessoa que te feriu tentará de diversas maneiras preencher o vazio deixado pela sua ausência. Ela pode tentar substituir sua presença com outras relações, buscar distrações ou até mesmo tentar ignorar a lacuna, mas nada disso funcionará de forma eficaz. Isso porque o vazio criado pela sua ausência real não é facilmente preenchível. Ele persiste, assombrando os pensamentos do outro, pois a verdadeira perda não pode ser substituída por algo superficial. A chave para a devastação da ausência é que ela foi genuína e não um jogo. Não se tratou de uma estratégia temporária ou um teatrinho para provocar uma reação, mas de um afastamento real e definitivo. Essa autenticidade da sua ausência garante que ela deixe uma marca indelével. A pessoa que te feriu percebe que o que foi perdido não é uma fase, mas uma realidade permanente. E essa permanência é o que torna o impacto tão profundo. Nesse momento crucial,
A pessoa que te feriu finalmente percebe que perdeu não apenas alguém que a valorizava, mas algo que talvez nunca mais encontre. Essa constatação tardia se refere à perda de alguém que era disposto, presente e que entregava mais do que recebia. A pior parte para ela é a compreensão de que essa presença valiosa se foi para sempre e não há como recuperá-la. Essa percepção de uma perda inestimável e irreversível é o que torna sua ausência muito mais impactante do que qualquer tipo de vingança. Existe algo que a maioria das pessoas simplesmente não entende sobre a vingança. Ela só funciona quando se disfarça de indiferença. Isso ocorre porque, toda vez que você tenta provocar alguém diretamente, esperando que essa pessoa perceba, você revela uma coisa terrível, que ela ainda te afeta. E não existe nada mais gratificante para quem te feriu do que constatar que ainda ocupa espaço na sua mente. No entanto, quando você desaparece de forma genuína e sua vida começa a avançar sem deixar rastros, sem dar sinais e sem buscar olhares, algo absolutamente devastador acontece. A pessoa percebe que, de alguma forma, foi apagada do seu mundo. Ela deixou de existir no seu universo. E isso corrói, isso quebra, isso pesa de uma maneira que nenhuma vingança tradicional seria capaz de causar. É aí que reside o verdadeiro poder da sua ausência. A maioria das pessoas não compreende que a verdadeira eficácia da vingança está em sua capacidade de se camuflar sob a forma de indiferença. Quando você não demonstra que as ações do outro te afetam, você desarma qualquer expectativa de reação, retirando o combustível que alimenta a sensação de poder de quem te feriu. A ausência de uma resposta previsível e emocional é, por si só, uma forma poderosa de retribuição, pois nega ao outro a satisfação de ver seu impacto. Toda vez que você tenta provocar alguém diretamente, com a intenção de que essa pessoa perceba o quanto te feriu, você acaba revelando que ela ainda possui influência sobre você. Não há nada mais satisfatório para quem causou a dor do que perceber que ainda ocupa um espaço significativo em sua mente. Essa demonstração de que o outro ainda te afeta, mesmo que seja por meio da raiva ou da mágoa, serve apenas para alimentar o ego dele, confirmando a ele que suas ações têm poder sobre suas emoções. Quando você desaparece de forma autêntica e sua vida segue em frente sem deixar rastros, sem dar sinais ou buscar olhares, algo profundamente devastador acontece. A pessoa que te feriu percebe que, de alguma forma, foi completamente apagada do seu mundo, como se tivesse deixado de existir no seu universo. Esse esquecimento genuíno é um golpe muito mais forte do que qualquer confronto, pois nega ao agressor a própria relevância, fazendo-o confrontar sua própria insignificância em sua vida. É nesse ponto que reside o verdadeiro poder da sua ausência. Ela não grita, não acusa, não expõe. Ela simplesmente existe, e quanto mais você cresce e demonstra com ações, não com palavras, que está melhor, mais a dor do arrependimento começa a se instalar na mente de quem te feriu. Primeiro vem a dúvida, depois o desconforto e, por fim, o vazio. A ausência neste contexto é uma força passiva, mas implacável, que age diretamente na percepção do outro sobre a própria perda. Sabe qual é o detalhe mais cruel de tudo isso? É que quando a ficha realmente cai, quando a pessoa que te feriu percebe o que fez, já é tarde demais. Porque você não está mais ali para ser recuperado, para ser reconquistado, para ouvir desculpas superficiais. Sua vida já tomou outro rumo, e nesse momento, a dor que ela sente é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que um dia você carregou. É por isso que sua ausência vale mais do que qualquer confronto, qualquer vingança ou qualquer discussão. Porque ela se instala na mente do outro não como uma lembrança passageira, mas como uma ferida aberta que não cicatriza. A cada nova pessoa que ela tenta colocar em seu lugar, a cada situação que a lembra da sua presença, a cada momento de silêncio, a dor se intensifica. E é exatamente nesse ponto que você se torna, sem perceber, alguém absolutamente inalcançável. Quando sua ausência se torna uma constante e seu crescimento evidente, a mente de quem te feriu passa por etapas de percepção. Primeiro vem a dúvida sobre suas ações.
depois o desconforto por não ter mais acesso a você, e por fim, um vazio que se instala e não pode ser preenchido por nada. Esse processo gradual é cruel, pois a pessoa é levada a confrontar a realidade da sua perda, sem que você precise fazer qualquer esforço direto para isso. É uma tortura psicológica sutil que se desdobra internamente. O momento mais doloroso para quem te feriu é quando a compreensão do próprio erro chega tarde demais. Essa pessoa percebe o que fez, mas encontra um cenário onde não há mais possibilidade de reparação, de reconquista ou de qualquer forma de reverter a situação. A porta se fechou e essa constatação amplifica a dor, pois a ausência se torna um fato consumado e irreversível. A ausência de uma chance de correção é um fardo pesado. A dor que a pessoa sente é infinitamente maior do que qualquer dor que você um dia carregou. E isso acontece porque sua vida já tomou outro rumo. O agressor observa seu progresso, sua felicidade e sua evolução, e essa visão contrasta brutalmente com o vazio que ele próprio sente. Sua prosperidade, demonstrada em ações e não em palavras, se torna um lembrete constante do que foi perdido, amplificando o arrependimento. Sua ausência se instala na mente de quem te feriu, não como uma lembrança passageira, mas como uma ferida aberta que não cicatriza. A cada tentativa de substituí-lo, a cada situação que lembra sua presença, a cada momento de silêncio, a dor se intensifica. Essa é a essência do arrependimento profundo. Uma dor contínua e inescapável que se manifesta na ausência de alguém que se tornou inalcançável. Existe um tipo de comportamento que simplesmente muda tudo. É quando você deixa de ser visto como alguém fácil, disponível e previsível, e passa a ser percebido como algo raro, inalcançável e absolutamente valioso. E isso não tem nada a ver com postar fotos, fingir felicidade ou fazer joguinhos emocionais. Na verdade, quanto mais você tenta parecer forte, menos você é. A verdadeira força não se anuncia, ela se sente. O primeiro sinal desse comportamento é o foco absoluto em você. Quando sua energia, seu tempo e sua atenção deixam de ser investidos no outro e passam a ser 100% aplicados na sua própria evolução, tudo começa a mudar. Você se torna alguém ocupado demais, construindo uma vida que ninguém pode destruir. E quem te feriu começa a perceber, aos poucos, que não tem mais acesso. A mudança fundamental ocorre quando você deixa de ser uma pessoa cuja reação pode ser antecipada, tornando-se algo raro e de grande valor. Essa transformação não é sobre fingir uma nova realidade, mas sobre internalizar uma nova postura de autossuficiência. A previsibilidade anterior, que permitia ao outro sentir controle, é substituída por uma aura de inacessibilidade. A força autêntica não é algo que precisa ser anunciado ou ostentado. Pelo contrário, quanto mais se tenta aparentar força, menos genuína ela se torna. A verdadeira força é percebida e sentida pelos outros através de suas ações e sua postura, sem a necessidade de palavras ou demonstrações explícitas. Essa é a essência do comportamento que realmente impacta quem te subestimou. O primeiro e mais importante passo para essa transformação é direcionar todo o seu foco para si mesmo. Isso significa que sua energia, tempo e atenção, que antes poderiam estar voltados para o outro, são agora integralmente investidos na sua própria evolução. Você se torna uma pessoa que está excessivamente ocupada, construindo uma vida que ninguém pode desestabilizar. Outro aspecto crucial é a sua imprevisibilidade. Pessoas cujas reações são facilmente antecipadas são igualmente fáceis de serem desconsideradas. Contudo, quando você se afasta e retorna diferente, modificando suas rotinas, círculos sociais e interesses sem fornecer explicações, você rompe completamente o controle que a pessoa que te feriu acreditava ter sobre você. Isso leva a uma percepção mágica por parte do outro. Quem te desdenhou começa a perceber que perdeu algo que, agora, está muito além de seu alcance. E é aí que acontece algo mágico. Aquela pessoa que te desdenhou, que achava que você iria implorar ou correr atrás, começa a perceber que perdeu algo que agora está muito acima do alcance dela.
Quanto mais ela percebe isso, mais cresce dentro dela um vazio, uma angústia silenciosa misturada com arrependimento e impotência. Só que tem um detalhe ainda mais poderoso. Você não faz isso para provocar ou para se vingar. Você faz porque finalmente entendeu que sua vida vale infinitamente mais do que mendigar a atenção de quem não soube te valorizar. E é justamente isso que torna esse movimento tão implacável e tão elegante. Quanto mais você se torna essa presença inalcançável, mais quem te feriu começa silenciosamente a sentir sua falta. E essa falta não é qualquer uma. É uma ausência que pesa, que sufoca, que dói. A pessoa que te subestimou e esperava que você a procurasse, passa a compreender que perdeu algo que está agora muito além de seu alcance. Essa percepção não surge de um confronto, mas da sua transformação e do seu desapego genuíno, que se manifestam de forma silenciosa e poderosa. O entendimento de que você se tornou inalcançável é um golpe para o ego do outro, pois invalida qualquer controle que ele pensava ter. À medida que essa percepção se aprofunda, um vazio começa a crescer dentro de quem te feriu. Esse vazio é acompanhado de uma angústia silenciosa, misturada com arrependimento e uma sensação de impotência. A pessoa se vê confrontada com a realidade de que não pode mais manipular ou influenciar você, e essa falta de controle gera um sofrimento interno que se agrava com o tempo. O detalhe crucial é que essa transformação e o seu distanciamento não são motivados por um desejo de provocação ou vingança. Em vez disso, essa mudança ocorre porque você finalmente compreendeu que sua vida tem um valor infinitamente maior do que o de implorar por atenção de quem não soube te valorizar. É um ato de autovalorização e amor próprio que, por sua autenticidade, se torna mais impactante do que qualquer retaliação planejada. Quanto mais você se estabelece como uma presença inalcançável, mais intensamente quem te feriu começa a sentir sua falta, de forma silenciosa. Essa ausência não é trivial. Ela carrega um peso, uma sensação de sufocamento e uma dor que são sentidas profundamente. É a falta do que foi perdido e a consciência de que essa perda é irrecuperável, que provoca o verdadeiro e duradouro arrependimento no outro. Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser sentido. E quando você compreende isso, tudo em sua vida muda. Porque ser uma presença que realmente faz falta não tem absolutamente nada a ver com estar fisicamente próximo. Na verdade, é exatamente o contrário. É quando sua ausência pesa mais do que sua presença jamais pesou. Para se tornar alguém que faz falta, você precisa dominar uma coisa: a autossuficiência emocional. Quando você se torna alguém que não depende da validação de ninguém, que não precisa de aprovação, que não vive na expectativa de ser notado, você automaticamente se transforma em algo raro. E aquilo que é raro é impossível de ser ignorado. O segredo é simples, mas poderoso. Você para de ser previsível, para de se explicar, para de postar indiretas. Para de mostrar para quem te feriu que você está acompanhando. E começa a fazer algo que poucos têm coragem. Desaparece da realidade dessa pessoa e surge na sua própria vida como protagonista. Muitas pessoas confundem estar fisicamente presente com ser verdadeiramente sentido. A presença física pode ser vazia, enquanto a ausência, em certas circunstâncias, pode ser intensamente sentida. Compreender essa distinção é fundamental para quem busca impactar o outro de forma profunda, sem a necessidade de proximidade. É a qualidade da sua presença ou da sua ausência que define o impacto emocional que você causa. Para se tornar alguém que faz falta de maneira significativa, é essencial dominar a autossuficiência emocional. Isso implica não depender da validação alheia, não necessitar de aprovação externa e não viver na expectativa de ser notado. Quando você atinge esse estado de independência emocional, automaticamente se transforma em algo raro e, por consequência, impossível de ser ignorado. O segredo para essa transformação é simples, mas possui um poder imenso. Consiste em parar de ser previsível, de oferecer explicações que não são solicitadas e de usar as redes sociais para enviar indiretas. Também é crucial parar de mostrar para quem te feriu que você ainda a observa ou acompanha.
Essa mudança de comportamento retira o controle que o outro poderia ter sobre suas ações e emoções. O passo corajoso e transformador é desaparecer da realidade de quem te feriu e, simultaneamente, surgir como protagonista da sua própria vida. Quanto mais você cresce e demonstra que está bem, não para exibir, mas porque realmente está, mais um filme silencioso começa a ser reproduzido na mente de quem te feriu. Perguntas como: o que ele fez? Loguei. Como conseguiu ficar tão bem? Zrenia, será que me esqueceu? Ou, será que percebeu que nunca precisou de mim? Se repetem incessantemente. Essa tortura mental não dá trégua. E é nesse momento que nasce uma ausência que dói e corrói. Pois é impossível substituir alguém que se percebe tarde demais como absolutamente único. Você se torna aquela presença que não volta, não responde e não dá mais chances. E acredite, isso dói muito, mais do que qualquer palavra. Existe um gatilho psicológico tão poderoso, mas tão sutil, que quem te feriu nem percebe quando ele começa a se instalar. Só se torna consciente quando já está imerso no vazio, no desconforto e naquela sensação angustiante de eu perdi e não tem mais volta. Esse gatilho se chama inversão de expectativa. Funciona assim: quem te feriu, desrespeitou ou te tratou como descartável, faz isso com a certeza absoluta de que você vai reagir de uma forma previsível. Espera que você tente discutir, se explicar, buscar respostas, pedir para entender ou, no mínimo, demonstrar que ficou abalado. Só que quando você faz exatamente o oposto, algo se rompe. De repente, você não envia mensagens, não busca respostas, não demonstra mágoa, não faz postagens indiretas e não tenta provar nada. Simplesmente some, mas some com dignidade, com uma postura de quem, no fundo, percebeu que não era você quem precisava daquela pessoa, mas ela quem sempre precisou de você. Existe um gatilho psicológico extremamente potente, mas tão discreto, que quem te feriu sequer percebe sua ativação. A percepção só ocorre quando a pessoa já está completamente imersa em um estado de vazio e desconforto, vivenciando a angustiante sensação de uma perda irreversível. Essa sutileza é o que torna o impacto do arrependimento ainda mais profundo, pois ele se instala sem que o outro consiga identificar o ponto de partida. O funcionamento desse gatilho se baseia na inversão da expectativa. A pessoa que te causou dano, ao agir, tinha a certeza de que você reagiria de uma maneira previsível. Ela esperava discussões, explicações, a busca por respostas, súplicas para entender, ou, no mínimo, sinais claros de que você estava abalado. Contudo, quando a sua reação é o oposto do esperado, essa previsibilidade se quebra. De repente, você não envia mensagens, não procura respostas, não demonstra mágoa e não faz postagens indiretas. Você simplesmente desaparece, mas o faz com dignidade e uma postura que revela, no íntimo, a compreensão de que não era você quem precisava daquela pessoa, mas sim ela quem sempre dependeu de você. Esse silêncio carregado de dignidade inverte a dinâmica de poder. É nesse ponto que nasce um desconforto que inicialmente é ignorado. No entanto, com o passar do tempo, esse silêncio começa a incomodar, gerando questionamentos e corroendo internamente. Sem perceber, quem te feriu começa a te procurar, não em mensagens ou redes sociais, mas dentro da própria mente, nos pensamentos, nas lembranças e nas situações do dia a dia. E quanto mais essa busca acontece, mais a pessoa percebe que não te encontra mais. Esse é o verdadeiro arrependimento silencioso, que surge quando você se afasta, deixando um vazio que nada mais é capaz de preencher. O mais cruel é que essa dor se intensifica no momento em que a pessoa percebe que você não retornará. Existe algo que desestrutura qualquer pessoa, e não é simplesmente a ausência, o silêncio ou a distância física. É quando você muda sua energia. Isso porque, até então, quem te feriu estava acostumado com uma versão sua. Disponível, previsível, acessível, talvez até um pouco carente, esperando algum reconhecimento, algum sinal, alguma validação. Mas, de repente, essa versão simplesmente deixa de existir.
O que antes era carência vira presença. O que era ansiedade transforma-se em foco. Aquela energia que um dia estava totalmente voltada para tentar ser visto, para tentar ser reconhecido, para tentar ser valorizado, agora se volta inteira para a sua própria vida. E de repente você não precisa mais provar absolutamente nada para ninguém. É aqui que o jogo se torna implacável. A verdadeira força que desmonta qualquer pessoa não reside apenas na ausência física, no silêncio ou na distância. O impacto mais devastador ocorre quando você altera a sua própria energia. Essa mudança profunda, na sua postura interna e externa, é o que desestrutura quem te feriu, pois a pessoa se depara com algo completamente novo e inesperado em você. Até o momento da transformação, quem te feriu estava acostumado com uma versão sua que era disponível, previsível e talvez até um pouco carente, sempre em busca de reconhecimento ou validação. Contudo, essa versão simplesmente desaparece. O que era carência se transforma em presença e a ansiedade se converte em um foco determinado. A energia que antes estava direcionada para tentar ser visto, reconhecido ou valorizado, agora se volta completamente para a sua própria vida. Consequentemente, você percebe que não há mais necessidade de provar absolutamente nada para ninguém. Essa liberdade de não depender da aprovação alheia é o que torna seu novo estado tão poderoso e impactante. É nesse ponto que o jogo se torna cruel. A pessoa que te feriu começa a perceber que perdeu uma versão sua que jamais existirá novamente. Aquilo que te mantinha disposto, presente e acessível simplesmente morreu, acabou, sumiu. Essa constatação é como um soco invisível no estômago, pois ela entende, tarde demais, que você não apenas se afastou, mas se transformou. O golpe mais elegante é, portanto, não gritar, não jogar na cara ou tentar provar que você está bem. É simplesmente estar bem. É acordar todos os dias com a consciência de que sua vida agora gira em torno de você e de mais ninguém. Isso causa uma dor que supera qualquer silêncio, ausência ou bloqueio, pois a pessoa percebe que mesmo que tente te encontrar, não sabe mais onde procurar. Você não está no mesmo lugar emocional, não tem os mesmos hábitos, pensamentos ou ciclos. Você se tornou outra pessoa, e isso é verdadeiramente devastador. A jornada de autotransformação que você está trilhando culmina em um ponto decisivo: o fim da dependência emocional em relação a quem te feriu. É um momento de profunda libertação, onde os laços invisíveis que te prendiam à necessidade de validação alheia finalmente se desfazem. Essa quebra não é um evento súbito, mas o resultado gradual de um foco inabalável em si mesmo. Quando você se torna autossuficiente em suas emoções, a aprovação do outro perde seu poder. A liberdade que emerge desse processo é a de não mais precisar que alguém te reconheça, te valorize ou te diga o que você merece. Essa é a verdadeira essência da independência: viver para si, impulsionado pela própria bússola interna, e não pelas expectativas ou julgamentos de terceiros. Um dos maiores desafios após ser ferido é romper a necessidade de validação externa. A tendência humana é buscar no outro a confirmação do próprio valor, especialmente quando ele foi abalado. No entanto, o caminho estoico ensina que a sua dignidade não pode ser definida por ações alheias. O processo de superação envolve um esforço consciente para desatar esses laços, reconhecendo que a aprovação mais importante vem de dentro. Essa ruptura é um ato de coragem que libera você de um peso desnecessário. À medida que você avança em sua reconstrução, a percepção da sua própria autossuficiência se torna cada vez mais clara. Você começa a entender que sua felicidade e seu bem-estar não dependem da presença ou do reconhecimento de quem te feriu. Essa autoconfiança crescente é um escudo impenetrável contra as tentativas do outro de desestabilizá-lo, pois você já não anseia por nada que venha de fora para se sentir completo. A verdadeira liberdade surge quando você se desvencilha da busca incessante pela aprovação dos outros. Não há mais a preocupação em ser aceito ou em provar seu valor. Sua existência se torna um testemunho de sua própria integridade.
Essa liberdade é um estado de espírito onde a opinião alheia perde sua relevância, permitindo que você viva de acordo com seus próprios princípios e valores, sem ceder a pressões externas. O desapego, nesse contexto, não é sinônimo de indiferença fria, mas de um poderoso ato de autodomínio. Significa liberar-se das expectativas, das mágoas e da necessidade de retaliação. Ao se desapegar do ciclo de dor, você assume o controle total de suas emoções e de sua vida, transformando a situação em uma oportunidade de crescimento. Esse desapego se manifesta como uma força silenciosa que quem te feriu não pode compreender nem combater, pois ele nasce da sua própria elevação pessoal. A verdadeira maestria sobre si mesmo é alcançada no cultivo da imperturbabilidade estoica. Trata-se da serenidade que se mantém inabalável, mesmo em meio à turbulência externa, um estado de espírito onde as ações do outro perdem o poder de te afetar. Essa não é uma indiferença apática, mas uma força interior que neutraliza qualquer provocação, transformando-a em uma oportunidade para o autodomínio. É a capacidade de observar os acontecimentos sem permitir que eles invadam sua paz. O distanciamento emocional nesse contexto não é uma barreira para sentir, mas um escudo que protege sua essência das perturbações externas, garantindo que sua tranquilidade não seja negociável. Este é o alicerce para que o arrependimento alheio, desprovido da sua reação esperada, se instale e corroa em silêncio. A filosofia estoica orienta a busca pela serenidade, mesmo quando o ambiente externo está agitado e cheio de conflitos. Não se trata de negar a existência da turbulência, mas de cultivar uma paz interna que não seja abalada por ela. Essa serenidade é um refúgio, um porto seguro que se constrói dentro de si, permitindo que você navegue pelas adversidades sem perder a calma. É um estado de espírito que se mantém firme, independentemente das ondas que a vida possa trazer. Um dos pilares do estoicismo é a capacidade de não ser afetado pelas ações ou palavras de quem te feriu. Isso não significa que você não sente, mas que você não permite que essas ações controlem suas emoções ou seu estado de espírito. A força reside em sua interpretação e resposta interna, não na provocação em si. Ao se desvencilhar do impacto emocional direto, você retira do outro o poder de te perturbar. A imperturbabilidade é uma força interior que anula qualquer provocação. Quando quem te feriu não encontra a reação esperada, raiva, tristeza, busca por justificação, sua provocação perde o sentido e o poder. Essa força não se manifesta em confronto, mas na ausência de resposta à manipulação, deixando o outro sem o retorno que esperava e, consequentemente, sem o controle sobre suas emoções. O distanciamento emocional é, na verdade, um escudo que protege sua essência. Não é sobre se tornar frio ou insensível, mas sobre criar uma barreira entre as ações alheias e sua paz interior. Esse escudo permite que você observe a situação com clareza, sem se deixar envolver pela negatividade. É uma forma de autoproteção que garante que sua tranquilidade não seja negociável, deixando o outro sem acesso à sua vulnerabilidade e, portanto, sem o poder de te atingir. A sua transformação pessoal, essa nova versão de si mesmo que emerge da superação, tem um efeito inesperado em quem te feriu. Ela gera uma profunda curiosidade e, simultaneamente, uma crescente insegurança no outro. A pessoa que te subestimou agora se depara com um enigma. Aquele que ela pensou ter dominado e deixado para trás surge diferente, mais forte, inabalável. Essa mudança, não anunciada, mas vivida, leva a um questionamento silencioso e constante. O que aconteceu com ele? É um desconcerto para o agressor, que perdeu o script da sua reação. O seu progresso, desvinculado de qualquer necessidade de provar algo, projeta no outro a própria falta e a amarga percepção de que algo valioso se foi, sem que haja uma explicação ou um caminho para reverter essa perda. Sua transformação, a nova versão de si mesmo que surge, naturalmente intriga quem te feriu. A pessoa que antes te via de uma forma previsível, agora se depara com um ser que não se encaixa mais nos antigos padrões. Essa metamorfose, que não é alardeada, mas vivida, acende uma curiosidade profunda. O que aconteceu para que tamanha mudança ocorresse?
Essa curiosidade é o primeiro passo para o desconforto do outro. O agressor, sem ter acesso aos seus pensamentos ou sentimentos, começa a se questionar silenciosamente. O que aconteceu com ele? Essa pergunta que se repete na mente é a manifestação da sua própria perplexidade. Não há respostas diretas, apenas a observação da sua nova postura, da sua indiferença, do seu foco em si mesmo. Esse questionamento interno é um catalisador para o arrependimento, pois a ausência de uma explicação satisfatória leva o outro a ponderar sobre suas próprias ações. Seu progresso e sua manifestação como alguém inalcançável geram uma crescente insegurança no agressor. Aquele que antes se sentia vitorioso, agora se vê diante de uma realidade onde seu poder de afetar você se esvaiu. Essa insegurança é alimentada pela falta de controle e pela percepção de que você não depende mais da validação dele. O sucesso de sua reconstrução é um lembrete constante de uma perda que ele não pode reverter. O sucesso de sua transformação, não para exibir, mas porque é genuíno, projeta no outro a própria falta que ele sente. A pessoa que te feriu, ao ver seu progresso e sua paz, confronta o vazio que ela mesma carrega. Essa projeção da própria carência e a amarga percepção de que algo valioso se foi sem explicação e sem um caminho para reverter essa perda, se tornam um fardo. É a sua plenitude que evidencia a insuficiência do outro. A sua nova existência, forjada na superação e no autodomínio, carrega um valor inegável. Não é algo que você precisa proclamar, mas uma realidade que se manifesta em cada aspecto da sua vida. Sua jornada se transforma em um exemplo de resiliência e crescimento pessoal, uma prova viva de que é possível emergir mais forte após a adversidade. O reconhecimento do seu valor intrínseco, que antes talvez buscasse na validação alheia, agora brota de dentro, sólido e inabalável. Essa clareza de quem você se tornou é a armadura mais poderosa, garantindo que nunca mais você possa ser subestimado. Você se eleva a um patamar onde o desrespeito alheio se torna insignificante diante da sua própria magnitude. Sua vida, a partir dessa transformação, deixa de ser um palco de mágoas passadas e se torna um exemplo de superação e resiliência. Você, com suas ações e sua nova postura, demonstra a capacidade humana de transcender a dor e reconstruir-se. Essa é a prova mais eloquente de que as adversidades podem ser trampolins para um crescimento ainda maior, inspirando, ainda que silenciosamente, quem observa sua jornada. Não é sobre ostentar, mas sobre viver plenamente a sua nova realidade, que por si só se torna um testemunho de força. O reconhecimento do seu valor não vem mais de fora, mas de dentro de você. Ele é intrínseco, inabalável e independe da opinião ou aprovação alheia. Você compreende que sua essência é valiosa por si mesma, sem a necessidade de comparações ou de validações externas. Essa autoconsciência é a base para a sua nova existência, que irradia uma confiança que não pode ser forjada, pois é o resultado de uma profunda aceitação de si mesmo. A transformação resulta em uma clareza cristalina sobre quem você se tornou. Não há mais dúvidas sobre sua força, seus limites ou seu propósito. Essa clareza é um farol que guia suas decisões e ações, eliminando a confusão e a insegurança que antes poderiam acompanhar as feridas emocionais. Você age com convicção, pois sabe que está alinhado com seus valores e com a pessoa que se tornou. Ao se tornar essa nova pessoa, imbuída de autossuficiência e clareza, você se torna inalcançável, garantindo que nunca mais poderá ser subestimado. Aquele que te feriu e te desvalorizou, agora se depara com uma realidade onde sua presença não é mais uma opção, mas uma ausência permanente. Essa impossibilidade de te diminuir novamente é a vitória final da sua transformação, que sela o arrependimento do outro de forma definitiva. E assim chegamos ao ponto final de nossa jornada estoica, onde a verdadeira vitória não está em revidar, mas em se transformar. Lembre-se, o mais poderoso arrependimento que alguém pode carregar nasce da sua ausência genuína e da sua própria evolução inabalável. Se este roteiro ressoou com você,
Se te inspirou a buscar sua própria imperturbabilidade e a forjar uma vida onde seu valor é inegável, então o convido a se juntar a esta comunidade de mentes fortes. Inscreva-se no canal para mais reflexões que transformam. Deixe seu gostei para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que buscam a liberdade do autodomínio. E para apoiar este trabalho e permitir que continuemos a construir conteúdo enriquecedor, considere clicar no botão Valeu aqui no YouTube. Cada contribuição faz a diferença para que possamos seguir em frente. Para selar essa transformação, comente abaixo a palavra liberdade. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.